Hoje você vai aprender a fazer esse pato, gente, que a gente compra no mercado, que é carinho, né? Vamos fazer a mágica da multiplicação. De 750 ml, vou transformar em 20 vezes mais, em 15 litros, beleza? Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então vamos para a receita. Bom, gente, para começar a nossa receita, vou adicionar aqui no meu recipiente. Aqui eu tenho 1 litro de óleo, tá? O óleo que eu estou utilizando é novo. Mas se você quiser utilizar o óleo usado, pode, só não pode conter gordura animal. Bernardo, o óleo está em que temperatura? O óleo está em temperatura ambiente. Mas se você quiser dar uma amornada nele para agilizar o processo de saponificação, pode. Mas na quantidade de soda que eu vou utilizar nessa receita, até mesmo para ela ficar muito potente, não precisa. Vou adicionar a mesma medida de álcool, tá? O álcool que eu estou utilizando é o 70%. Então, se eu utilizei 900 ml de óleo, vou colocar 900 ml de álcool, beleza? Estou colocando o meu álcool todo aqui e aí nós vamos misturar até ficar esbranquiçado esse nosso óleo e o álcool, tá? Essa mistura, gente, leva segundos para acontecer. Ele vai ficar esbranquiçado rapidinho. Após isso, nós vamos adicionar a soda. Como vocês perguntam muito, Bernardo, quanto que eu vou utilizar de soda líquida? Ou, Bernardo, quanto eu vou utilizar de soda cáustica em escamas? Eu vou usar hoje a líquida, mas eu vou dizer para vocês quanto de escamas você vai usar. Aqui eu tenho 250 ml de soda líquida. Essa soda, se você quiser utilizar as escamas, você utiliza 35 gramas para cada 100 ml. Então, você vai usar 315 gramas diluída em 300 ml de água. Pode utilizar até 300 gramas, tá? 300 gramas diluída em 300 ml de água, beleza? Mistura, deixa dissolver. Quando dissolver, você adiciona na sua receita. Agora que eu já coloquei minha soda líquida, eu só vou misturar até virar uma pasta, tá? No ponto de traço. Que vocês sabem que eu faço o vídeo para ensinar, então, para mim, a parte mais fácil para fazer sabão é ele no ponto de traço, que não tem erro. Mas se você tiver já experiência com sabão, pode fazer diretamente no ponto de vela, ok? Então vou acelerar o vídeo aqui para não ficar chato para vocês, para já ir para essa parte que ele vira uma pasta. Dei uma acelerada boa, vocês podem ver a mágica acontecendo aí no nosso recipiente. Ele vai ficar transparente, depois ele vai começar a saponificar. Dei uma cortada nessa parte, tá, gente, para vocês verem logo o resultado. E para o meu vídeo não ficar pesado na hora que eu for exportar, tá? Para agilizar o meu tempo também. Aí eu fiquei misturando no máximo uns 15 minutos. Vai virar essa pasta branquinha. Virou essa pasta branquinha, nós vamos entrar com água fervendo. Bernardo, quanto de água fervendo você vai utilizar nessa receita? Nessa receita, eu vou utilizar sempre a mesma quantidade de líquido que eu coloquei. Praticamente eu coloquei 2 litros de líquido, juntando o óleo, o álcool e a soda. Então eu vou colocar 2 litros de água fervendo. Vou misturar até que fique líquido novamente. Fique misturando até que tudo se dissolva. Podem ficar tranquilo que vai virar líquido de novo. Beleza? Então você vai misturar aí por uns 3, 4 minutos que ele vira líquido novamente. Ó, como é rápido que acontece o processo, tá vendo? Com a água fervendo, rapidinho ele volta a ficar líquido. Vou dar outra acelerada para não ficar chato e para vocês verem que eu não fiz nada demais. Só misturei até ficar líquido novamente. Ficou líquido, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com a água em temperatura ambiente. Atenção para os novatos em sabão caseiro, tá? Muita gente erra nessa parte. Muita gente talha a receita nessa parte. Então vamos raciocinar comigo, tá? Não estou enrolando o vídeo, eu só quero explicar para vocês o que acontece aqui. Você tem uma mistura quente, que vocês viram que era uma pasta. Só coloquei água para dissolver ela novamente. Se eu colocar uma água fria aqui, de repente, de uma vez só, essa pasta ela vai endurecer rapidamente e é isso que acontece quando talha. Então, para não talhar e virar sabão líquido, o que você vai fazer?
Você vai colocar a água em temperatura ambiente aos poucos e sempre misturando. Mas tem um porém. Se no lugar que você tiver do Brasil ou do mundo, que eu sei que muita gente me assiste de outros países, se tiver frio e a água da torneira está saindo fria, os primeiros 3 litros de água que você for adicionar, você coloca água morna, ou do chuveiro, ou até mesmo você morna no fogão. Porque se a água estiver muito fria, mesmo você colocando aos poucos, vai talhar. Então, estou explicando aqui para vocês não errarem esse ponto. Se tiver muito frio onde você mora, coloca água morna e depois você vem com água em temperatura ambiente. A água morna vai servir para baixar a temperatura dessa nossa água fervendo que nós colocamos. Ao todo de água em temperatura ambiente, eu vou adicionar 12 litros, tá? 12 litros de água em temperatura ambiente. Dei outra acelerada no vídeo, tá? Porque agora eu só tô colocando a água, vou colocar os 12 litros de água que eu falei. E agora vamos adicionar água sanitária, tá? Se tiver aí com cloro ativo, melhor ainda. Bernardo, posso utilizar cloro? Pode, mas em menos quantidade, tá? Se bem que é para vaso, né? Então você pode até extrapolar um pouquinho a mais. Aqui eu adicionei 150 ml de água sanitária com cloro ativo. A água sanitária vai servir como um potencializador para o seu sabão, tá? Ele transparente e ainda vai ajudar a dar uma espessada no seu sabão, beleza? Agora vamos adicionar o pato, tá? Que nós compramos no mercado. Esse pato aqui, se eu não me engano, perto de casa, eu paguei R$ 14 nele. Mas me diz aí na sua cidade o quanto que está esse pato, tá? Mas vale a pena do mesmo jeito, porque de 750 ml nós vamos fazer 15 litros, 20 vezes mais, beleza? Vou colocar o pato todo aqui, tá? Vamos misturar que já vai subir aquele cheirinho legal, maneiro, e vai ficar maravilhoso o nosso pato caseiro, até melhor do que a gente compra no mercado, porque vai dar uma potencializada, ele vai ficar muito bom para limpeza, por conta das coisas que nós estamos colocando a mais na receita, tá? O pato aí só tá servindo para ajudar na espuma e para dar cheiro. Dei outra adiantada, tá, no vídeo, uma acelerada para adiantar o nosso processo. Agora, os últimos 3 litros de água que eu for colocar para completar os 12 litros, eu vou colocar a metade dessa água, né, 1,5 litro. Os outros 1,5 litro eu vou diluir em 3 partes, 500, 500 e 500 ml. Cada 500 ml eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Vou misturar e adicionar aos poucos na nossa receita. Estou dando essa opção para vocês escolherem a textura que vocês querem o seu pato, tá? O seu pato sanitário. Se você quiser mais grosso, você coloca mais bicarbonato. Se você quiser ele mais fino, você coloca menos bicarbonato. Mas atenção, você não pode deixar ele muito grosso se você for colocar de volta no recipiente original dele. O dosador dele, se ficar muito grosso, na hora que você apertar, ele vai pular, beleza? Então faz uma textura parecida com a original, beleza? É assim que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou acabando de colocar o bicarbonato todo, pegou uma textura, agora vamos para a parte opcional, tá? Vocês não são obrigados a colocar essa parte. Do jeito, você pode deixar desse jeito aí descansar, que já vai estar pronto. Mas como eu quero um azul bem forte, eu vou adicionar o corante, tá? O corante azul. Se você não quiser colocar, não precisa. Eu só quero deixar um azul bem forte para quando eu colocar no vaso, dar aquela limpada, né? Porque parece que quando ele está mais azul, a gente limpa e fica mais limpinho. Ainda mais quem tem o vaso sanitário branco, tá? Ó, vocês podem ver que tá azul, mas está meio transparente. Então vou colocar mais corante e misturar. Dei outra acelerada no vídeo, porque eu estou colocando mais corante, misturando e olha a cor que fica. Fico com uma cor maravilhosa. Olha isso, gente. Agora, outra parte opcional para vocês. Vou colocar essência marine para ficar um cheiro mais assim agradável, tá? Porque o pato já tem um cheirinho, mas como a gente diluiu bastante ele, o cheiro não vai ficar tão forte. Então, eu vou colocar uma essência marine para deixar bem cheirosão.
beleza? Para quem me pergunta, Bernardo, onde você compra suas essências? Onde você compra sua soda? Onde você compra seu bicarbonato? Onde você compra seus produtos? Se você quiser saber, coloca aqui nos comentários, eu quero, que eu vou mandar o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp de vendas, tá? Para você ficar por dentro. E lá sempre é tudo mais barato do que se você fosse comprar em mercado. E o melhor que entrega para todo o Brasil. Agora eu vou deixar descansar por 12 horas e volto com vocês. Após as 12 horas, ele fica assim. Olha, gente, que textura maravilhosa, igualzinho o original. E o melhor, a economia, né, que eu trago aqui para vocês. Agora eu vou pegar o recipiente original, vou tirar o dosador e vou envasar com esse pato caseiro. E vocês vão ver o teste já no vaso sanitário. Mas rapidinho, só vou mostrar para vocês um detalhe. Tem aqui o frasco, né, original. Para você tirar o dosador, você pega uma faquinha bem fininha, coloca embaixo assim dele e empurra, que ele vai pular, tá? Esse dosador aqui, tá vendo? Depois é só encaixar novamente. Por isso eu falo para não deixar muito grosso, porque pode escapar na hora que você for apertar muito bem, beleza? Olha, eu vou encher aqui com o meu funil para ninguém falar que eu tô usando o original, tá? Vocês estão vendo, ó. Tô enchendo aqui com o funil e vamos lá pro meu vaso sanitário para mostrar para vocês na prática, beleza? E olha isso, gente, que prático. Olha, eu vou sem economizar. Olha isso, muito legal. Recomendo que vocês façam aí, gente. Olha que lindo. Só estou um pouquinho sem jeito aqui porque eu botei a iluminação de um lado e o tripé do outro. Então eu tô todo torto aqui, passando a escova no vaso. Vocês podem ver, ó, tô limpando bem, faz espuma. Ah, Bernardo, mas eu quero que faça mais espuma. Pode colocar 100 ml de Lauril, sem medo que vai fazer muito mais espuma, tá? Mas pra mim, desse jeito tá ótimo. O cheiro tá maravilhoso, o banheiro ficou cheirosíssimo só de eu ter colocado esse pato caseiro no nosso vaso. Então, se você gostou da receita, curta, comente, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser saber do fornecedor, coloca eu quero, que eu vou mandar o link para vocês. E seja membro do canal, que tem um grupo especial de WhatsApp que eu tiro as dúvidas diretamente com vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!